Bom dia, alunos do primeiro ano do Colégio Geórgia. Tudo bem com vocês? Aqui, professora Rosália, trabalhando em casa, mas para o sucesso de vocês. Desejando e pedindo a Deus que o nosso reencontro seja o mais breve possível e que nós possamos retornar e retomar os nossos trabalhos, né, sempre aí com muita excelência, ok? Então, minha gente, pessoal aí, povão, povo e pova, né, como eu brinco com vocês, do primeiro ano. Nós vamos dar início à revisão do renascimento cultural, lembrando que nós temos o renascimento comercial e o renascimento urbano e o renascimento literário, tá? Onde a gente vai trabalhar as obras desse movimento. No entanto, começamos aí com o renascimento cultural, que é a parte das artes, né, das manifestações artísticas do século XIV a XVI. E antes da gente dar início, eu vou recitar um pedacinho de um poema que eu gosto muito de Vinícius de Moraes, Purificação, só para não perder a forma. Senhor, logo que vi a natureza, as lágrimas secaram. Os meus olhos, pousados na contemplação, viveram o milagre de luz que explodia no céu. Vinícius de Moraes, sempre muito talentoso, né? E um grande sonetista brasileiro. Vamos aqui? Bom, o que eu tenho que saber, né, para dar início aí ao renascimento cultural? Entender que foi um auge importante na Europa desse movimento das artes e da ciência, em que está aí entre século XIV a XVI, final da Idade Média. Há sempre controvérsias em relação às datas, mas esse momento não é importante. O importante é saber o impacto da ciência nas artes e dessa racionalidade em que o homem tanto buscou, deixando a submissão da ideologia teocêntrica, né, que a Igreja Católica impôs, deixando o homem sempre subjugado e à mercê das vontades da Igreja. Com essa transição de ideologia do teocentrismo para o antropocentrismo, aí a coisa acontece, né? É a transição da escola humanista, onde o homem passa a estar no centro do universo, dono das suas vontades, com seu livre-arbítrio e o seu poder de criação muito aguçado e elevado, sempre ancorado pelas ciências. Daí, uma das características importantes desse movimento cultural, do renascimento como um todo, foi a racionalidade. O homem cria, mas ele é metódico. O homem tem imaginação, mas ele previne. O homem pensa antes de criar. Claro que toda essa tendência artística na escultura, na pintura e na literatura, além de outras manifestações, sempre teve uma inspiração na Grécia. Os grandes pensadores e as grandes manifestações artísticas da Grécia no século IV, V até o 8 mais ou menos, é essa retomada de valores que o artista renascentista tem, ok? Como surgiu, obviamente a gente já havia dito que o berço é a Itália, e esse movimento ele se espalha pela Europa em um curto espaço de tempo, principalmente na França também, grandes contribuições em todos os segmentos artísticos, e a gente não pode deixar de relacionar o renascimento cultural à burguesia, né? Porque era uma arte consumida pela elite, pelos burgueses, patrocinada aqui pelos mecenas, e esses mecenas patrocinava a arte para essas famílias, aí incentivando e patrocinando não só financeiramente também grandes artistas e às vezes muitos anônimos, né? Era importante que a família tivesse um quadro, uma tela pintada por um artista. Geralmente esses quadros valorizavam a figura humana, né? A perfeição e a estética era muito valorizada, trazendo aí essa retomada da Grécia, como eu havia dito, não só na pintura, mas em todas as outras manifestações. Na arquitetura também foi um movimento de muito glamour na estética, né? Os afrescos, as pinturas em relevo nas igrejas, nos patrimônios, nas casas, era muito importante trazer para essa sociedade burguesa o luxo, né? A principal, vamos dizer assim, inspiração dessas obras sempre foi na antiguidade, e o grego trazia o belo como perfeição.
Ok, serviram o Renascimento cultural, servia como referência às heranças gregas, como eu já havia dito, e o movimento da Inquisição, de Contra-Reforma, as grandes descobertas marítimas, também ocasiona aí um amadurecimento nesse movimento cultural na Europa. Então é importante lembrar que as descobertas marítimas, a troca de mercadoria, né, essa chegada de novas terras, de novos povos, também dá vamos dizer assim, uma contribuição na escrita, dá uma contribuição na mudança de cenário que a gente está aí deixando as cidades medievais para uma cidade um pouco mais articulada, muito mais, com uma pirâmide social mais dividida. As características do renascimento cultural, a gente sabe que o racionalismo, como eu havia dito, era um dos motivos, né, dessa inspiração, onde o homem ele explicava, né, onde ele pode ser explicado pela razão, ancorado pela ciência. O cientificismo foi um dos motivos aí da arte, como de Leonardo da Vinci, que era matemático e arquiteto, prever e arquitetar toda a sua arte de uma forma meticulosa. O antropocentrismo, como eu já havia dito também, foi uma das ideologias que traz o homem no centro das preocupações artísticas e intelectuais. A intelectualidade é algo que é imposto, né, ao artista. Então o homem pensa, raciocina, ele vê na ciência a sua muleta, vamos dizer assim, entre aspas, e ele é intelectual, ele é estudioso. Naturalismo volta à natureza, principalmente nessa tendência do resgate a greco-romano. O neoplatonismo, que é a aproximação de Deus por meio da interiorização, né, a busca da essência, a busca das perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui. É essa busca pelas respostas incógnitas que o universo traz para o homem. Daí ele busca essa sensibilização da sua essência, buscando uma aproximação com Deus, não temendo mais, como no teocentrismo, mas amando e respeitando. O hedonismo, o único bem possível para o prazer individual. A gente tem um pouquinho de egocentrismo, que é uma das características românticas e clássicas, ainda que não se fale ainda em romantismo. Ok, minha gente? Aqui a arte renascentista, né? A gente tem o homem vitruviano, que foi o homem, que foi o esboço, né? Vamos dizer assim, de Leonardo da Vinci, que marca essa tendência importante para o antropocentrismo. Nós temos aqui Gioconda, né? Mona Lisa e obras importantes aí do Renascimento. Então essa arte, ela vai suceder ao gótico. Esse gótico é algo que já estava impregnado na sociedade europeia. A gente está falando de Europa, né? O Brasil não surge nesse movimento que ainda vai ser achado, né? No entanto, a gente tem aí o objetivo do artista renascentista não era de copiar a grandeza e excelência, mas de igualar essas criações. Então a Grécia trazia a perfeição e o artista desse século, do final do 16, já na Idade Média, ainda no finalzinho, buscava não a cópia, mas a excelência da perfeição, a excelência da criação, da igualdade, ok? Então, durante esse período surgem aí escolas de belas artes, onde esses artistas se encontram esses homens intelectuais se encontram para colecionar, para conversar, para inspirar-se nas novas tendências. Surgem as oficinas, que posteriormente levarão à criação das academias das belas artes. Ok, minha gente? A escultura, que um exemplo, né, de São Marcos, feito em mármore, né, que a escultura, como eu falei para vocês, foi das manifestações muito interessantes desse movimento, assim como a pintura e a arquitetura. E com o gótico, a escultura arquitetônica quase desaparece e a produção escultórica estava mais centrada nas imagens de devoção e sepulcros. Então, o mote do objetivo, né, o mote da escultura nesse movimento renascentista era trazer o sagrado, o sacro. Na pintura, a profundidade dos interiores, daí as tendências em relevo, em afrescos, transmitia uma ideia de movimento, trazia uma ideia de perfeição, principalmente na escolha das cores e nas escolhas temáticas, né? Também aí nós temos um exemplo da Santíssima Trindade em afresco, né? O mosaico de Santa Maria Novella em Florença, né? Na Itália. O Renascimento pleno
que é a fase final do Renascimento italiano, conhecido como Renascimento pleno, e é o expoente do que até então fora sendo cultivado. Então a gente vai ter um momento de grande desenvolvimento aí cultural dos grandes gênios Michelangelo, Leonardo da Vinci, Sergio Botticelli, Rafael Sanzio, que vão trazer as grandes obras desse final do Renascimento. A Última Ceia, a Gioconda, Mona Lisa, La Pietà, né, o Cristo Morto, são obras que realmente se consagraram e uniram aí o clássico e a perfeição grega para trazer aí o inimitável, o incomparável. Ok, minha gente? Então, lembrando a vocês que os estudos eles continuam sendo importantes, o aluno precisa ser pesquisador, o aluno precisa ser curioso. Vocês vão receber aí exercícios dessa aula e eu desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Beijo, beijo, beijo